Jornal da República e Última Hora, direto da Alerj. Estamos aqui com ele, que é o líder do CCJ, né, o presidente da CCJ, que é a comissão mais importante da Alerj, Rodrigo Amorim. Fala um pouco para a gente da importância desse pacote de segurança que foi aprovado agora na Alerj, com a participação de toda a sua trupe, de o seu incentivo nesse pacote. Olha, em primeiro lugar, parabenizar aí o trabalho que a última hora tem feito, o teu trabalho como jornalista aqui para o Rio de Janeiro, a importância da gente cada vez mais nesse momento que o Brasil está vivendo, a gente ter veículo independente e que mostre a realidade, sobretudo, do que está acontecendo na política. A CCJ, de fato, é a comissão mais importante da casa e a gente, nesse segundo semestre, tem alguns desafios. Tem pacotes econômicos aí de mensagens que vieram por parte do governo do Estado e, por outro lado, também medidas de segurança, mensagens do governo endurecendo alguns aspectos, sobretudo na capacidade do Estado legislar em matéria penitenciária. E aí eu dou um exemplo de uma mensagem que veio do governo do Estado, que é a questão da saidinha, além de outras medidas. E mais recentemente aprovamos, agora no plenário da Assembleia, um pacote de medidas de autoria do presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacelar, no sentido também de permitir que o Estado tenha a capacidade de legislar sobre matéria penitenciária e, por exemplo, acabando com as visitas íntimas para aqueles que cometeram crimes graves, crimes hediondos, uma maneira de endurecer as penas, as medidas aplicadas no Rio de Janeiro, nessa cruzada contra o crime organizado, mostrando que, não obstante qualquer questão que envolva processo eleitoral, existe um campo majoritário no campo conservador e essa união de esforços por parte do Poder Executivo, daqui da Assembleia, nessa brilhante lei apresentada pelo presidente Rodrigo Bacelar, é um significado de que a Alerj está comprometida nessa cruzada contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Rodrigo, Vossa Excelência inovou na questão da fiscalização em loco. Hoje, vereadores, deputados do Brasil inteiro se inspiram no trabalho que começou lá atrás, quando juntou a tropa lá, o Pombel, o Alan Lopes, e agora também tem a Sara, tem o Quinoploc, aumentou aí e vem aderindo muita gente. Como que você vê o resultado de toda essa fiscalização, todo esse trabalho que foi feito? Muito bacana a sua pergunta. E o seguinte, o deputado Felipe Pombel foi um dos precursores nisso. Lá atrás, na época dos hospitais de campanha, em plena pandemia, o deputado Pombel foi para dentro, fiscalizou. Depois a gente acabou se juntando ali numa grande força-tarefa, numa tropa de choque, que eu tenho orgulho de fazer parte, do lado do deputado Felipe Pombel, deputado Alan Lopes, e agora com os reforços mais recentes. Então a gente foi para dentro na questão do enfrentamento a algumas máfias no Rio de Janeiro, sobretudo um caso de sucesso que foi essa questão da máfia do reboque. E mais recentemente eu tive lá do lado da deputada Sara Ponço, lá na cidade de Três Rios, fazendo uma fiscalização num hospital cujo o governo do Estado destinou mais de 20 milhões de reais e o que a gente encontrou lá foi esqueleto abandonado. Um desrespeito ao dinheiro público, um desrespeito à saúde do povo de Três Rios, sobretudo as mulheres. Então, é um papel indispensável, fundamental, princípio do legislador, não só fazer as leis, mas, sobretudo, fiscalizar e exercer a atividade de controle externo do Poder Executivo. Isso a gente está fazendo, doa quem doer, desbaratando máfias no Rio de Janeiro. E o que você espera aí de deixar de legado aí de todo esse tempo aí na frente do CCJ, principalmente na questão da saúde, da educação e da segurança pública? Um conjunto de leis que a gente está fazendo de modernizar a legislação do Estado. Fazer um apanhado do que tem que ser revogado, do que tem que ir à frente. A CCJ nunca foi tão produtiva na história da Assembleia Legislativa. Então a gente está cumprindo o nosso papel, entregando para a população que confiou os votos em nós, que estamos aqui no exercício do mandato, leis importantes como essa de medida ao crime organizado, de manter a austeridade fiscal e econômica no Estado. E isso é um papel de contribuição do Poder Legislativo e também, como a gente falou anteriormente, essa questão da fiscalização, que eu espero deixar como legado essa cultura, essa mentalidade de que o legislador tem que fiscalizar, doa quem doer, e que a gente possa entregar e trabalhar. Eu me orgulho de ser um dos caras mais assíduos e mais dedicados aqui na Assembleia, e isso também é um legado que eu quero deixar na minha trajetória. De certa forma, vocês ocuparam um espaço que antigamente, muito antigamente, era da esquerda, né? Antes da esquerda virar poder, eles faziam isso. Agora quem ressuscitou e realmente faz isso, e a esquerda não está fazendo mais isso. Não, e o que mostra um gesto de independência do Poder Legislativo. Como eu falei anteriormente, a gente está no mesmo campo,
do governo do Estado. A gente tem um governador do PL, um governador conservador. A gente é base do governo aqui na Assembleia, mas muitas vezes a gente faz fiscalizações contra malfeitos do próprio governo do Estado, do próprio Poder Executivo. E a gente acabou ganhando o respeito do Poder Executivo. O governador, não é incomum a gente, às vezes, numa fiscalização, ligar para o governador, explicar o que está acontecendo e ter uma medida austera. Por outro lado, também a gente tem... Virou líder do governo. Virei o líder do governo. E, por outro lado, a gente tem um apoio integral do presidente Rodrigo Bacelar, que respeita a independência de cada mandato e faz com que a gente tenha um poder legislativo cada vez mais forte, garantindo as premissas e as prerrogativas do parlamentar. Então, o presidente Rodrigo Bacelar tem apoiado, junto com a Procuradoria da Casa, tudo que a gente tem feito, porque não é fácil, a gente compra briga com muita gente, a gente faz muitos inimigos, responde muitos processos, mas tem aqui o aval e a garantia do presidente da Assembleia Legislativa da gente poder continuar esse trabalho funcionando e fiscalizando e exercendo as nossas prerrogativas. E o resultado final foi o Estatuto da Blitz, né? O Estatuto da Blitz, uma legislação moderna e que revolucionou. O Rio de Janeiro sai na frente, a gente criou regras claras, compilando a legislação federal, respeitando a legislação federal, mas criando regras claras aqui no estado do Rio de Janeiro para que essa covardia com o contribuinte, com o cidadão de bem acabe e a gente possa enfrentar essa máfia com sucesso, como a gente fez, e que venham outros enfrentamentos e que a gente continue desbaratando algumas quadrilhas no Rio de Janeiro, tornando a vida da população fluminense melhor. Para finalizar, você acha que os parlamentares petistas também deveriam se inspirar e também fiscalizar o governo federal? Olha, a gente tem cobrado muito isso. Recentemente eu fiz uma crítica a 2 deputados do PSOL que foram fazer o que eu considero uma papagaiada num pleno domingo, 7 de setembro, numa ocupação que eles próprios incentivaram e que era um prédio federal aqui na zona portuária. Então, por que vocês são deputados federais, estão na base de um governo de esquerda, esse governo está destruindo o Brasil? Por que vocês não usam a prerrogativa de vocês como base do governo federal para exigir, para cobrar, para fiscalizar? E a gente vê um silêncio muitas vezes, né? Uma hipocrisia por parte da esquerda, daqueles que fazem a pauta da mulher e vê uma mulher sendo espancada dentro de uma favela no Rio de Janeiro e não fala nada, que é complacente com o tráfico de drogas, que é complacente com o roubo, com o assalto que fizeram com os velhinhos, com os aposentados, com os pensionistas, e ninguém falou nada. E aí, mais uma vez, teve que o campo conservador se mobilizar, propor uma CPI e fazer o Brasil resistir a esses desmandos e essa decadência que a esquerda está nos trazendo. Aqui no Rio de Janeiro eles não conseguiram isso, a gente é a maioria e continuará o enfrentamento, defendendo as nossas bandeiras, as nossas ideias. E eu tenho convicção que dias melhores virão para o Rio de Janeiro, para o Brasil, nesse ano que se aproxima. Muito obrigado. Quero parabenizar pelo amadurecimento do parlamentar, que vem crescendo a cada ano. Eu acompanho desde o início da sua carreira. Parabéns, Lula. Parabéns aí pela tua independência e a tua capacidade de divulgar o que tem que ser divulgado. Às vezes criticando, às vezes elogiando, mas sem se render para ninguém. Esse é o papel que a gente espera da imprensa de verdade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Rodrigo. Última hora, notícia levada a sério.